verso 6. Quem tiver no telão tem que ficar muito ligado hoje. No verso 6 ele diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. E no verso 8 ele libera uma indicação muito particular. E ele vai dizer o seguinte: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu pronome. É pronome de possessão. Ele fala: o meu, no meu teto, na minha casa. Não sei ver essa versão. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Olha como ele fala que é dele, é a casa dele. Então esse homem era tão importante, eu quero anexar isso à mensagem pregada ontem, que além do homem se preocupar, ele não deixa o enfermo, o atribulado em qualquer lugar. Sabe o que ele faz? Ele traz o atribulado para dentro da casa dele. E eu já começo a aplicar a mensagem nessa introdução. Que centurião de verdade, homem de caráter, não é aquele que se isenta das responsabilidades. Muito pelo contrário. Ele pega o problemático e coloca dentro de casa. Tem gente, você já ouviu frases assim? É muito problemático, não quero nem mais falar com ele, bloqueei, deixei para lá. E o que Deus está dizendo é: aquele que tem compromisso com o Senhor, com vidas, com almas, em vez dele deixar ir, deixar morrer o problemático, ele pega e coloca dentro de casa para cuidar de perto. E o que Deus está dizendo é que Deus está vendo os problemáticos estendendo a sua casa. Aleluia. E de repente ele não vê nenhum desses cultos. Você pediu, você chamou, você tem falado o ano todo, vamos na igreja, ele não tem vindo. Mas não se preocupe, porque hoje todos nós, independente do seu gênero, se você é homem ou mulher, você está aqui hoje representando, na forma representativa desse centurião. E o que Deus está dizendo é: se você vier aqui hoje e exercitar a sua fé, aleluia, o Senhor está indo em direção a ele. Lá dentro da sua casa. A mensagem primordial desse texto fala de casa, fala de gente que está dentro do nosso teto. E o que Deus está dizendo é: antes de eu curar qualquer pessoa lá fora, eu curo gente dentro da tua casa, aleluia. Antes de eu fazer qualquer coisa com amigos, eu vou fazer com gente que você colocou para dentro da sua intimidade. E hoje a gente consegue enxergar aqui que o projeto de Deus não é somente, aleluia, para quem é profeta ou para quem tem status, porque o centurião poderia só se preocupar com ele. Foi dito aqui isso também ontem, foi dito hoje de manhã, foi dito sexta, sobre a autoridade do centurião. E sabe o que parece? Aleluia. Que o centurião, e eu fui militar por 5 anos, eu sei o que é a vida militar, porque quanto mais junto a gente está, quanto mais tempo a gente convive, a gente sabe quem são as pessoas. O centurião tinha 100 homens, mas ele sabia da importância daquele que estava doente. Não entendeu? Muita gente pode nem te dar importância, é porque não te conhece. E sabe qual é o nosso problema? É quando a gente começa a se frustrar, quando a gente começa a entrar em conflito com a gente mesmo, por causa da opinião de gente que não conhece a gente. Mas quem te conhece, aleluia, é aquele que se preocupa com você. Quem te conhece é aquele que te dá valor. Quem te conhece é aquele que estende a mão. Quem te conhece é aquele que não te abandona. Quem te conhece é aquele que está dizendo: ainda que uma mãe se esqueça de um filho, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Porque o centurião conhecia aquele homem. Eu não posso falar qual era a importância dele, porque a gente não sabe. O texto não fala isso. Eu li um texto hoje, eu não quero entrar por essa vertente, porque eu achei muito raso, que esse homem, esse soldado que estava dentro da casa dele, era como se fosse um filho adotivo dele. Por quê? Porque em uma das guerras, quando o maior império que houve na terra, que foi o Império Romano, tomou Israel, matou toda a família. E aí pegou aquele menino que ficou escondido na floresta e adotou. Então aquele centurião era como se fosse um pai dele. Eu não quero entrar por esse viés, mas ele tinha que ter uma importância diferente. Porque centurião não leva qualquer um para casa. E sabe qual é o nosso problema? Me pergunta qual é. É a gente que tem autoridade quando a gente começa a levar qualquer gente lá dentro da nossa casa. Casa não é lugar de entrar qualquer pessoa.
Lá no batalhão a gente fica, de qualquer, tá tranquilo. Na guerra é a gente. Mas lá em casa só pode ir, de fato, quem tem importância. Você não entendeu? O que Deus está dizendo é, eu estou começando a colocar importância na sua vida. Vou melhorar isso, eu estou começando a te dar importância. Porque para muita gente você não pode valer nada. Mas o centurião te conhece. Quem está na guerra contigo te conhece. Quem te criou te conhece. Quem te chamou te conhece. Quem te treinou te conhece. Quem te deu as armaduras te conhece. Quem te deu o status te conhece. E aí o texto vai falar que esse homem agora chega até Jesus e fala, eu não posso tê-lo dentro da minha casa. E aí a minha mente voou quando ele fala debaixo do meu teto. Porque, irmão, qualquer pessoa, quem queria hoje ir para casa com Jesus materializado do lado, diga eu. Irmão, quem é que não quer Jesus dentro da nossa casa? Entra na minha casa. Não é isso? Entra na minha vida. Quem não quer que Jesus entre lá em casa? Irmão, eu quero chegar em casa e Jesus está lá. Mas alguém quer? Só que um negócio me conflita nesse texto. Me pergunta, o que é, pastor? É que Jesus está dizendo, eu vou lá, e o centurião fala, não precisa. E aí vem um texto na minha mente de Zaqueu. Porque Zaqueu sobe na árvore, Jesus fala, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus, repare que Jesus, tanto nesse texto, como no texto de Zaqueu, Jesus tem prazer em entrar na nossa casa. Jesus poderia muito bem ficar ali, fazer um milagre ali. Ele poderia muito bem ficar aqui só na igreja. E aqui está, na verdade, uma essência do evangelho. Me pergunta qual é? Casa. Porque evangelho não é dar glória na igreja. Evangelho não é fazer AU na igreja. Evangelho é você estar dentro de casa e cuidar daqueles que você ama. O que Jesus está dizendo é, tem fé? Tem? Então vou lá para a sua casa para ver se a sua fé vai durar lá também. Por quê? Porque ter fé na igreja todo mundo tem. Falar em língua na igreja todo mundo fala. Usar roupa de crente na igreja todo mundo usa. Colocar versículo no Instagram todo mundo coloca. Eu quero saber dentro da tua casa. Por isso que ele falou, Zaqueu, desce. Porque já que tu quer me ver, tu vai me ver dentro da tua casa. E o que Deus está dizendo é, o primeiro lugar aonde Jesus quer se manifestar não é na rua, é dentro da nossa. Então levanta a tua mão em direção à sua casa. E se você não souber, joga pro alto, que Deus sabe onde é. Isso. E Deus está dizendo assim, hoje ainda me convém pousar na sua casa. Diga, Jesus. Não, tá fraco. Diga, Jesus. Eu quero pedir ao Senhor. Entra lá em casa. E se você crê nisso, tiver um pouco de fé, pelo menos como a desse centurião, o que Jesus está dizendo é, eu estou indo lá para resolver os problemas de lá, porque eu quero habitar lá. Porque para Zaqueu, Jesus entrou primeiro para depois mudar ele. Não foi? Mas com o centurião não. Jesus realizou sem ir lá. Pastor, não entendi. Porque também não adianta colocar o versículo na porta da casa. Aleluia. Se o teu coração está longe daquilo. Não adianta eu colocar o louvor alto lá em casa. Se o meu coração maquina o mal contra o próximo. Sabe, o motivo que levou Jesus a entrar na casa de Zaqueu e entrar na casa desse homem, e não ia na casa desse homem, foi o mesmo que motivou ele a entrar na casa de Jairo para curar a menina. Me pergunta qual foi? Foi a intenção do coração. Porque ele conhece a intenção do coração. E aí também aparece um problema. Me fala qual é o problema. O problema é fácil de resolver com o centurião, porque a minha mente ficou voando hoje de tarde. É porque tem gente que quer a cura, mas não quer que Jesus entre na casa também. Tem gente que quer a bênção, mas não quer conviver com Jesus. Porque entrar em casa, eu vou repetir, casa é lugar de intimidade. Sim ou não? E o que Jesus está dizendo é, eu até faço, mas antes eu quero intimidade. Não, poder para fazer eu até tenho. Mas não é só não. Porque para Jesus fazer é tranquilo. Ele sempre vai fazer pela gente. E o que ele quer saber é o que você vai fazer por ele. Ou você acha que Jesus é bobo? Hein? No céu tem de sobra. Quem crê, diga eu creio. E o que você tem para Deus? Será que é só sobra? E está dizendo para o centurião, não, quero ir na sua casa. E aquele moço, agora,
pensa nessa ideia de falar, não vai na minha casa, não precisa. Não precisa, eu sei que o Senhor vai curar. Só uma palavra, diga assim, uma palavra. Não, diga uma palavra. Porque ele abriu mão que Jesus fosse lá, porque ele entendeu o seguinte, Jesus, eu sei que o Senhor quer entrar lá. Se o Senhor quiser, o Senhor pode até ir. Ele deu uma opção aqui, versículo de número 8. Se o Senhor, meu Senhor, não sou digno de recebê-lo sob meu teto, mas dize somente uma palavra. Ele quer cura, ele deu uma opção para Jesus. Se o Senhor falar uma palavra, eu sei que vai mudar. E sabe por que ele faz isso, irmão? Ele faz isso, olha aqui para os meus olhos azuis, por favor. Porque antes de Jesus entrar na casa desse homem, Jesus já tinha entrado no coração dele. E a prova disso é que ele ajudou em construções de sinagoga. Não foi pregado isso aqui? Quem ouviu isso aqui, diga glória. A prova disso é que antes dele falar com Jesus, tinha entrado no coração de falar com Jesus a forma que ele pode trabalhar na minha vida. Pastor, isso é conflitante, não é não? Porque se Jesus quiser, repare que para Zaqueu, antes, para Zaqueu ele falou, eu vou entrar, e desce porque eu vou entrar. E foi, e só depois Zaqueu devolveu, restituiu. Para esse rapaz não. Ele falou, não precisa. É uma palavra, eu entendo de autoridade. E eu estou sob. E aqui está uma questão. Volta lá, no verso de número 9. Pois eu também sou homem sob. Sob não é sobre. Sob é embaixo. Sobre é em cima. Reparou que ele não se colocou em cima de ninguém? Em vez dele olhar para os 100 que estavam embaixo dele, ele olhou para os 6 que estavam por cima. Ele está falando, eu estou sob autoridade. Ele vê a autoridade com uma perspectiva de humildade. Falaram isso aqui também. Ele não vê a autoridade com a perspectiva do que ele era. Mas ele viu a perspectiva do que as pessoas eram na frente dele. E o maior problema, sabe qual é? É quando a gente... Isso tudo os meninos pregaram lá. E eu até pensei em pegar a live, extrair 10 minutos do Marcos Marçal, fazer o corte do... Não, eu estou admirado. Por quê? Porque eu nunca vi tamanha fé dentro de Israel. Porque esse homem entendeu o propósito da salvação. Aí ele começa a falar sobre esse propósito. E Jesus responde falando dos princípios. E aí a minha mente voou. Por quê? Porque também aqui Jesus vai falar algo interessantíssimo no versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. É aí que Jesus complicou tudo. Porque o cara entra na história falando de cura. Jesus fala que vai curar, ele fala, não precisa ir lá em casa, uma palavra. Ele fala de autoridade para Jesus, vai, vem, faz. Jesus se admira e fala assim, ó, ei, eu vos digo que vem do Oriente e vem do Ocidente. Para o Oriente está a Índia, está a China, está o Japão. Para o Oriente e para o Ocidente está a Europa, está a Itália, está Roma. Jesus está ali, no meio. Ó, tanto de lá quanto de cá vão vir e vão se assentar. Jesus fala de salvação, no versículo 11. E aí, quando ele vai falar de salvação, Jesus complica mais quando ele fala de patriarquismo. Ele fala, por quê? Olha só o que ele vai falar aqui. Porque vai se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aí a minha mente já começou a conectar. Porque, olha só, se ele falou, vai, vem e faz, Pai, Filho e Espírito. Sim ou não? Te expliquei. E o que tem a ver Abraão, Isaque e Jacó? Muito simples. Eu aprendi uma mensagem hoje. Porque Abraão não é o pai das multidões? É o pai. Olha como Jesus completa a mensagem do homem. Abraão não é o pai da multidão? Ele é o pai que está dando ordem. Vai. Aí eu lembro de Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, Abraão. Sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ei, para Deus primeiro te fazer um centurião, você tem que obedecer a ordem do pai. Obedeça. E a ordem do pai é, vai, diga assim, Abraão. Isaac, quem é Isaac? Isaac aqui é o segundo, e o segundo é o vem. E quem é que vem? Quem é que vem? Diga assim, Jesus, quem é que vem? E eu que tenho a ver Jesus com Isaac. Aí eu lembro que Isaac era filho de Abraão, que era
sacrifício lá no monte. E que quando chegou no monte, o anjo falou: não faça tal coisa, Abraão. Por quê? Porque eu já preparei o cordeiro. É o filho que tinha que ser imolado. Mas não é a hora, ainda é o cordeiro. O filho vai ser depois. Calma. Aí ele fala de Abraão, Isaque e Jacó. E Abraão fala do pai, vai. Isaque fala do filho, ao que vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E o que faz é o Espírito de Deus? E o que tem a ver o Espírito de Deus com Jacó? E Deus me fez lembrar que Jacó gerou 12 filhos. E dos filhos foram as tribos de Israel, que representa a igreja. E quem é que manda na igreja? Quem é que opera no meio da igreja? Não é o Espírito de Deus? Sim ou não? Sim ou não? E aí a mensagem começou a ter uma ideia de firmeza aqui espiritual. E eu falei, então o vai é Deus, que é Abraão, que é o pai. O vem é o filho, que é Isaque, que é o sacrifício, o cordeiro. Olha a mensagem, olha para onde o centurião está levando essa história. Olha. E ele fala, aí o faz é do Espírito de Deus, que é Jacó, que teve 12 tribos, que é o meu povo. Eu entendi, Jesus. Aí Jesus vai falar um negócio aqui, ó. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dente. E no versículo 13, coloca para mim o 13 aqui na tela, tem que ficar bem ligado aí, pastel. 13, ele diz, então disse Jesus ao centurião. Olha aqui para mim. Até agora eu estou falando sobre 3 paradoxos levantados pelo centurião, sim ou não? Vai, vem, faz. Pai, Filho, Espírito Santo. Abraão, Isaque e... Aí Jesus, para terminar com o centurião, ele vai fechar agora a história falando assim, ó. Então disse Jesus ao centurião, vai, sim ou não? Sim ou não? E o vai fala de quem? O vai fala do... E como creste, seja feito. E ele fala aqui de novo, feito é oriundo do verbo fazer. Mas ele não fala, vem. Me pergunta por quê? Porque ele ainda não veio. O que o pai está falando, o que Jesus está conversando com o centurião é assim, ó. Então disse ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. Repare que Jesus fala, vai, é o pai. E para vir, não tem como vir. Porque ainda não chegou o tempo. Não entendeu? O que Jesus está dizendo é, ei, o que você tem que fazer é ir. Pai, e qual é a hora que eles vão começar a vir? Qual é a hora que o meu filho vai te aceitar? Qual é a hora que a minha esposa vai se converter? Qual é a hora que meu irmão vai, de fato, Senhor, se entregar ao Senhor? Aí não é contigo, já é com ele. Vai e seja feito conforme a tua fé. Porque o vem, que é a operação do Espírito Santo, não acontece aqui. Acontece aonde? Lá na casa do centurião. O que Jesus está dizendo é, se você vir e crer que Jesus vai fazer, Jesus opera lá, ele não opera aqui. Então eu quero que você primeiro saia daqui crendo numa coisa, que a maioria das coisas que a gente pede aqui não acontece aqui. A língua estranha que é falada aqui não é para acontecer aqui. O mundo espiritual, ele acontece aqui. Mas o benefício que eu ganho pelo que acontece aqui, de fato não é dentro da igreja, é lá em casa. É no sacrifício. É no cordeiro. E o cordeiro te trouxe aqui hoje para isso. Sabe para quê? Para você ter autoridade. Para se preocupar com as pessoas da sua casa. Porque enquanto você está aqui, aleluia, ele está indo lá. Vai. A ordem vem de Deus. Vai. Não. Porque ele enviou o seu filho. Vai. Não é a ordem da terra, porque a terra, ela dá ordem e muda. Tem planos, projetos e leis que eles acontecem e depois mudam. Sim ou não? Sim ou não? Mas Deus é imutável. Uma ordem de Deus é ordem em qualquer lugar do mundo. A ordem de Deus é ordem em qualquer lugar da terra.
Se ele falar vai abrir, é por isso que ele fala assim, ó, vai vir do Oriente, vai vir do Ocidente, vai vir do mundo todo para se assentar na mesa junto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Por quê? Porque ele está falando de algo patriarcal. Como aquele homem fala sobre coisas espirituais, Jesus aprofunda a história. E sabe o que eu aprendo quando eu vejo muita gente carnal falando muita coisa que não deve? É que essa pessoa não conversa com Jesus de coisas espirituais. Repare que o rapaz primeiro ele pede um milagre, mas depois ele fala sobre espiritualidade. E Jesus entende. E ainda que nós não entendamos entendamos as histórias, Jesus, ele sempre vai entender. Eu quero terminar falando sobre o versículo 13. Disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. Porque para vir, escute isso, para ele vir, para ele operar, só se nós tivermos fé. A responsabilidade daquele homem é tão grande, a profundidade que esse centurião conseguiu alcançar com Jesus é tão profunda, Jesus fala assim, ó, faça conforme a tua fé. Se a fé dele fosse para curar os 100, ia curar os 100. Se a fé dele fosse para curar um, ia curar um. Se a fé dele fosse para resolver o problema de todo aquele povo, iria resolver. Porque Jesus não tem problema em fazer aquilo que a gente pede, desde que nós façamos com fé. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo que hoje quer trabalhar conosco aqui. Se coloque de pé porque eu quero fazer uma oração. O que Jesus falou comigo hoje de tarde é que Ele vai operar nos nossos corações conforme a nossa fé. Eu não vou te chamar aqui na frente porque não tem como a quantidade de pessoas virem aqui na frente. Eu quero que você fique no seu lugar. Mas enquanto nós estivermos aqui cantando, orando e ministrando, você vai falar para Jesus aonde Ele precisa ir. E sabe qual é a prova que você vai saber que Ele foi? Me pergunta qual, pastor? É que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar em você. Não é em ninguém, é em você. Então, tem alguma causa aqui? Alguma pessoa que tem algum problema para resolver em casa, na família, no trabalho? Tem. Alguém da tua casa que precisa de salvação, de cura, de libertação? Tem. Se tiver, levanta a mão assim, ó, fala, eu tenho, pastor. É você. Você vai fazer agora como o centurião fez. Jesus não entrou na casa do centurião, mas o poder dele entrou lá. Entendeu? Não entendeu? O poder de Jesus vai entrar lá. Vai tocar lá. Na pessoa que você precisa. Curve sua cabeça, comece a falar com Jesus agora.
Centurião de verdade, conhecedor de Jesus, é salvo. Centurião de verdade que conhece a Jesus, está entregue ao Senhor. Vai, faz, porque Ele vem. Em tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que para mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isto é história para eu viver. Tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitórias nessa guerra. Cante! E não se desespera. E se foi Deus quem prometeu, não tenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o seu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite em que você passou aflito, e o seu gemido será substituído. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. E mesmo que hoje você não o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. E foi o que o Senhor falou comigo, que Ele vai levantar homens, mulheres, pessoas que queiram viver a salvação acima da cura. A salvação acima do benefício, a salvação acima do dom. E o Senhor está falando isso para mim e para você hoje. Será que a nossa fé só é para cura? Será que a nossa fé só é para o interesse? Ou será que você é capaz de entender o que o Senhor quer de você, o que o Senhor te convidou para fazer, o que o Senhor te chamou para que pudesse acontecer? Porque Ele vai vir aqui hoje, e Ele quer tocar nos corações aqui que estão distantes do Senhor. Meu Deus! Ele quer tocar aos corações que não conseguem mais alcançar a esse Deus. Vai! Vem! E faz! Vai! Vem! E Ele faz! É o Deus de Abraão! É o Deus de Isaac! É o Deus de Jacó!